Vamos começar o nosso devocional e eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês que já tem um tempo que Deus está ministrando ela no meu coração. Já tem um tempo em que, meditando na palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos enchendo da sua palavra. O Espírito Santo vai nos conduzindo a tentar entender aquilo que Deus deseja através da sua palavra. Por isso que é muito importante, sempre que você pegar a palavra de Deus para ler, sempre que você for ler a Bíblia, ore antes. Ore antes pedindo para o Espírito Santo te dar sabedoria e discernimento, para que você possa entender nas entrelinhas da palavra, nas entrelinhas dos versículos, aquilo que o Senhor tem para te dizer naquele momento. Entenda uma coisa, a palavra de Deus, a Bíblia, é o único livro que a gente lê na presença do autor. Quando você abre a palavra de Deus para ler, o autor está presente. O autor está presente. Então, peça para esse autor, para ele, que é o Criador dos céus e da terra, te orientar e fazer você entender aquilo que você leu, aquilo que você meditou. Eu sempre faço assim. Se for depender de mim, eu não consigo entender o que está na palavra de Deus. Se for depender de mim, eu posso ler e reler quantas vezes for necessário. Mas se o Espírito Santo não estiver comigo, me orientando, me iluminando, me dando graça para entender a palavra, vai ser apenas mais um livro. Bom dia, Irla, Deus abençoe. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto importante que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente fica nos questionando. Às vezes a gente fica nos perguntando. E entenda uma coisa, Deus, esse soberano Deus, Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Entenda isso. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, na nossa dor. Afinal de contas, Jesus Cristo, quando veio, Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar vida, para nos salvar. Essa foi a razão de Jesus ter vindo, nos restituir a vida, nos justificar, nos redimir, nos transformar. Esse é o desejo de Deus. Deus não tem prazer na sua dor. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus não tem prazer, por exemplo, nisso que agora pode estar acontecendo na sua vida, na sua casa ou na sua família. Entenda isso, Deus não tem prazer. Agora, Deus jamais desperdiça os sofrimentos, a dor e os problemas para te trazer para mais perto dele. Nunca esqueça disso. Deus não ama o seu sofrimento. Deus não tem prazer na sua dor. Mas Ele não desperdiça essa oportunidade para te trazer, para nos trazer para mais perto. Já viu aquela frase? Se você não vai pelo amor, você vai pela dor? Mas você vai. Bom seria ir pelo amor. Mas a grande maioria das pessoas se aproximam de Deus pela dor, pelo sofrimento. E a impressão que a gente tem é que Deus tem prazer nisso. Não, pelo contrário. Uma coisa que entristece o coração de Deus é o seu sofrimento, é o meu sofrimento. Afinal de contas, não nascemos para isso. Entenda que nascemos para viver bem. Nascemos para ter uma vida mais leve. Nascemos para ter uma vida mais intensa de relacionamento íntimo e profundo com o nosso Pai, que por sinal é o Criador dos céus e da terra e deseja se relacionar conosco todos os dias. Todos os dias. Agora, como é que Deus trabalha em relação a isso?
Eu falei uma vez aqui para vocês e eu vou repetir. Existem duas coisas que nos nivelam. Existem duas coisas que nos nivelam, nos torna pessoas iguais diante de Deus. A primeira é a morte. A primeira coisa que nos nivela diante de Deus, nos tornamos todos iguais, é a morte. Todos nós um dia vamos morrer. Se Jesus não voltar e não arrebatar a tua igreja, o teu povo, se nesse momento ele não voltar enquanto estivermos vivos, morreremos. Entenda que a nossa vida ela tem um prazo de validade. A nossa vida tem um tempo. Mais cedo ou mais tarde, a gente não sabe quando, morreremos. Ah, pastor, você está profetizando isso na minha vida? Não, eu só estou constatando uma realidade. Um dia não estaremos aqui. Os nossos filhos, de repente, estarão continuando aquilo que, de repente, deixamos como legado. E o melhor legado para deixar para os nossos filhos é uma vida correta, honesta e bem vivida, com exemplos e principalmente andando no centro da vontade do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz: ensina o teu filho, a criança, no caminho que ela deve andar, e jamais ela se desviará dela. Mas é fato, um dia não estaremos aqui. E a outra coisa que nos nivela, como eu já comentei aqui algumas vezes, e nos deixa iguais diante de Deus, são os problemas da vida. Todos nós temos. Todos nós temos. Agora, o que muda é a área. De repente você não tem problema na vida financeira e o outro tem. De repente você não tem problema na sua vida de relacionamentos e o outro tem. Mas todos, homens e mulheres, na face da terra, passam por problemas, passam por dificuldades, enfrentam desafios, alguns mais intensos, outros mais brandos, e isso nos nivela. Agora, o que eu quero falar hoje é como Deus usa os problemas. Como Deus pode usar os problemas da nossa vida ao nosso favor. O que eu quero dizer para você é que diante das dificuldades da vida, seja ela qual for, procure ver a bondade de Deus. Procure ver a bondade de Deus. Procure enxergar a bondade de Deus em todas as coisas. Pastor, mas eu estou sofrendo muito. Pastor, eu estou no olho do furacão. Eu estou numa alta e grande tempestade. Ei, Deus está aí. Procure aí, onde você está, enxergar a bondade e o cuidado de Deus. E hoje o tema do nosso devocional é exatamente isso. Como Deus pode usar os problemas em nossa vida. Como Deus pode usar os problemas em nossa vida, já que Ele não tem prazer no sofrimento, Ele não tem prazer na nossa dor, isso é um fato, mas Ele não desperdiça essa oportunidade para trabalhar em nós. Ei, você está passando algum problema na vida? Glorifica a Deus, porque é nesse problema que Deus está trabalhando na sua vida. Por mais que você não veja, por mais que você não entenda, por mais que você não perceba, é exatamente aí, onde você está, que Deus está trabalhando. Procure enxergar nesse momento, seja ele qual for, a bondade de Deus. Procure enxergar nesse momento o cuidado de Deus. Procure enxergar nesse momento a presença de Deus dizendo: meu filho, minha filha, descansem, porque eu estou aqui. Lembra quando Jesus Cristo acalmou a tempestade? O mar se acalmou, o vento se aquietou.
Deus continua trabalhando. E eu quero começar esse devocional lendo com vocês a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. A carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Preste atenção nisso. Feliz o homem que persevera na provação. Quando fala homem aqui, é humanidade, tá? Homem e mulher. Feliz é o homem, a mulher, que persevera na provação. Porque depois de aprovado, depois de testado a fé, depois de forjado, depois de amadurecido, depois de ter crescido em Deus por causa da provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Você ama Deus? As suas atitudes comprovam o seu amor por Deus? O seu falar comprova o seu amor por Deus? Como você conduz a sua vida, como você caminha, comprova o amor que você tem por Deus? Se sim, você tem te aguardando a coroa da vida. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Aos que amam. Você ama Deus, então descansa. Existe um galardão para você. Existe um prêmio para você. Sabe, queridos, os problemas que você enfrenta, que eu enfrento, ele tem dois destinos, esse problema. Ou ele vai nos derrotar, ou ele vai desenvolver em nós aquilo para qual Deus permitiu que passássemos. Agora, infelizmente, a maioria das pessoas não conseguem ver como Deus pode usar esse problema na sua vida de uma forma tremenda. Que ao sair desse problema, ao enfrentar esse deserto, você sairá completamente transformado, transformada. Por causa disso que você viveu e entendeu que Deus estava com você e que Deus estava usando esse momento para algo muito maior. Entenda uma coisa, querido: nada no mundo, nada na minha vida, na sua vida, acontece sem um propósito. Nada na minha vida, nada na sua vida acontece sem fazer parte do plano soberano de Deus. Ah, mas Deus, Ele ia permitir esse problema, então eu passar por esse problema gravíssimo? Sim. Ele não tem prazer nisso. Lembra que eu falei no início do devocional? Deus não tem prazer na minha dor, na sua dor, no nosso sofrimento. Não. Porque Ele sabe que não nascemos para isso. Mas Ele não desperdiça essa oportunidade para trabalhar em nós. Sabe por quê? Porque os problemas nos aproximam de Deus. As dificuldades nos fazem olhar para Deus de outra forma. Começa a perceber os momentos bons da tua vida. Começa a perceber os momentos bons que você viveu e procura trazer na memória, nesses momentos bons, se você buscou a Deus. Procura ver se nesses momentos bons da vida você orou mais. Procura ver se nos momentos bons da vida você se aproximou mais de Deus. Eu tenho certeza que não. Como eu também não. Mas o problema chegou. De repente, um grande desafio bateu na sua porta.
Hoje você ora mais? Hoje você busca mais? Hoje você quer estar mais perto de Deus? Por que será? Procure atravessar os problemas da vida entendendo que Deus está usando essa oportunidade para mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar o seu olhar sobre a vida, te deixar mais maduro, mais madura, te fazer crescer para viver níveis que você nunca viveu. Eu separei aqui algumas coisas importantes para que eu e você possamos entender como Deus pode usar os problemas na nossa vida. Entenda, Ele não tem prazer. Ele não se alegra no nosso sofrimento e na nossa dor, mas Ele usa essa oportunidade para trabalhar na nossa vida. E a primeira coisa, entenda, Deus pode usar os problemas da vida para chamar a nossa atenção. Grave isso. Deus usa os problemas da vida para chamar a nossa atenção. Às vezes Deus precisa acender uma fogueira debaixo de você para você se movimentar. Grave isso. Às vezes Deus pode gerar algo que vai te tirar da zona de conforto e vai fazer você se movimentar na direção dele. Entenda que muitas vezes, ou na maioria das vezes, problemas apontam uma nova direção. Problemas nos apontam mudanças. Problemas nos apontam caminhos e rotas diferentes para sairmos desses problemas. Problemas fazem a gente tomar decisões na vida que, se tivesse tudo bem, não teríamos tomado. Os problemas nos fazem nos movimentar na direção de Deus. Grave isso. Os problemas nos fazem movimentar na direção de Deus. Então, entenda, chegou um problema, Deus pode usar esse problema para chamar a sua atenção. Ei, eu estou aqui. Ei, antes você só caminhava pela força do seu braço. Deus está dizendo, antes você só caminhava achando que você era o bambambam, o super-homem. Mas Deus acendeu uma fogueira debaixo de você dizendo, ei, não é assim que funciona. Eu te criei. Eu te fiz. Então os problemas da vida são encarados como grandes oportunidades para Deus chamar a sua atenção. Como eu falei, quando está tudo bem, você não busca Deus como você busca agora, vivendo de repente esse problema que você está vivendo. Quando está tudo bem, você não ora mais, de repente, com tanta intensidade que você ora agora diante dos problemas. Os problemas surgiram. Entenda, Deus pode usar esses problemas para dizer, ei, estou aqui. Estou aqui. Creia nisso. Olha o que Provérbios, capítulo 20, versículo 30, nos diz nesta manhã. Às vezes é preciso uma situação dolorosa para mudarmos os nossos caminhos. Às vezes é preciso uma situação dolorosa para mudarmos os nossos caminhos. Provérbios 20, versículo 30. Ei, você está passando um problema? Você está passando um desafio? É Deus chamando a sua atenção. A maioria das pessoas que chegam numa igreja, eu falo porque eu cheguei assim. A maioria das pessoas que procuram uma igreja, chegam numa igreja, elas chegam machucadas.
elas chegam destruídas, mas elas chegam. E na medida que o tempo passa, a palavra vai entrando no seu coração, vai ministrando no seu coração. E como a palavra é viva, a pessoa começa a ser transformada e começa a enxergar os problemas e os desafios da vida de outra forma. É uma pena que às vezes, quando a pessoa é transformada, a pessoa começa a ter uma vida um pouco melhor, porque ela começa a ter uma vida mais leve. Ela some. Mas aí quando ela some, ela começa a voltar a viver conforme ela acha que deveria viver. E o sofrimento volta, a dor volta, e ela volta para a igreja e dizendo, por que eu saí? Eu como pastor, eu já ouvi muitas vezes, nossa pastor, lembra de mim? Lembro. Ou se lembra? Voltei, eu falei, o que está acontecendo? Ah, pastor, é isso. Não vá buscar a Deus só na dor. Quando tiver tudo bem, lembre-se do Senhor. Lembre-se do Senhor. Porque senão uma outra fogueira vai ser acesa para te chamar a atenção. Mas é Deus que cria os problemas? Não, Ele permite. Sabe quem cria os problemas? Eu e você. Nós é que criamos os problemas da vida. Queridos, viver é muito fácil, viver é muito leve. É gente que complica. É gente que toma uma decisão na hora que não era para tomar. É gente que fala alguma coisa na hora que não era para falar. É a gente que executa, escolhe, faz coisas que não era para fazer. Entenda que toda ação na vida, ela tem uma consequência. Todo plantio tem uma colheita. Entenda isso. Nós somos frutos e resultados daquilo que escolhemos. Daquilo que plantamos. Hoje você está colhendo aquilo que você plantou lá atrás. Então somos nós mesmos que geramos os problemas na nossa vida. Claro, eu não posso negar que tem a ação do mal, a ação diabólica, porque, como Pedro diz, o diabo é que nem um leão que fica ao nosso redor rugindo, tentando achar um momento para nos tragar. E o próprio Jesus Cristo disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então não podemos negar isso. Mas a grande maioria das vezes, os problemas são gerados por nós. Então quando geramos um problema, essa fogueira acende. E aí a gente precisa se colocar em movimento por causa dessa fogueira, senão se queima. E esse movimento nos faz caminhar na direção de Deus, porque Ele está usando esse problema que você mesmo gerou, que eu mesmo gerei, mesmo não tendo prazer nele, mesmo não estando feliz nele, o Senhor, Ele não desperdiça essa oportunidade para nos chamar a atenção. A atenção. Amém? Então, a primeira coisa, Deus pode usar os problemas da vida para chamar a nossa atenção. Segunda coisa, Deus usa os problemas da vida para nos provar. Para nos provar. Sabe, quando eu estava desenvolvendo essa mensagem, eu gosto muito de tomar chá. Eu adoro chá. A minha esposa até fala, nossa, nesse calor você está tomando chá, porque chá esquenta, né? Eu gosto de tomar chá e eu vou confessar para vocês, o chá que eu mais gosto é de hortelã. Adoro chá de hortelã. Tenho, se você abrir a despensa da minha casa aqui, eu tenho muitas caixinhas de chá de hortelã. Eu adoro, principalmente à noite, lendo um livro, meditando na palavra, eu gosto. E quando eu estava fazendo essa mensagem, eu lembrei que tem pessoas que é como saquinho de chá.
Se você quiser saber o que está dentro deles, coloque eles em água quente. Quando você coloca o sachê de chá na água quente, ela começa a soltar aquele chá. Você começa a ser revelado de que chá é esse. E eu escrevendo isso, eu lembrei que existem pessoas que é assim, você quer saber como ela é? Coloca na água quente. Começa a fazer ela viver algumas coisas mais intensas. Você vai ver como é que ela é. Porque, entenda uma coisa, as altas temperaturas revelam quem somos. As altas temperaturas revela realmente quem somos. Deus sempre tem testado a nossa fé. Ele não desperdiça os problemas para ver a qualidade da nossa fé. O importante não é o tamanho da sua fé. O importante é a qualidade da sua fé. Tanto é que Deus, Jesus Cristo, comparou a fé como um grão de mostarda. Jesus comparou a fé como um grão de mostarda. Sabia que o grão de mostarda é a menor semente que existe? E Deus comparou a nossa fé a um grão de mostarda. Por quê? Porque não é o tamanho da fé que faz a diferença. É a qualidade da fé. Porque se você colocar uma fé grande numa coisa que não te dá resultados, ou seja, a fé no lugar errado, que não é a verdade, não adianta nada. A fé ela tem que ser direcionada para o lugar certo. E Jesus deixa muito claro que a nossa fé é como um grão de mostarda. E eu te pergunto nessa manhã, como é que está a qualidade da sua fé? A questão não é o tamanho. Não precisa falar, eu sou um grande homem de fé, eu sou uma grande mulher de fé. Isso para Deus não importa. O importante é a qualidade da sua fé. O importante não é o tamanho, é a qualidade. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim: meus irmãos, tende grande prazer quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Ei, você está vivendo alguma coisa que está difícil? Você está vivendo alguma coisa que de repente você não vê saída? Você está vivendo alguma coisa que de repente está doendo demais? A sua fé está sendo provada. Sabe, queridos, ter fé quando tudo vai bem é muito fácil. E na verdade, cá entre nós, quando está tudo bem, precisamos de fé para quê? O certo é quando está tudo bem, continuar com a fé ativa para que tudo continue bem. A fé não é um sentimento, a fé é uma postura. A fé é um posicionamento. A fé é um estilo de vida. Se fé fosse um sentimento, vem e passa. Se você está vivendo uma fé sentimental, cuidado, porque na medida que as circunstâncias mudam, a sua fé muda. Fé é um estilo de vida. Fé é uma postura diante das coisas. Fé é um comportamento. E é nos momentos difíceis que Deus não desperdiça esses momentos para testar a nossa fé, para testar o tipo de fé que temos, a qualidade de fé que temos.
Então, além de Deus chamar a sua atenção nos problemas da vida, Deus ele prova a sua fé, ele permite que a sua fé seja testada. O que Jesus Cristo disse para Marta e Maria quando elas estavam na frente do túmulo do seu irmão Lázaro? Jesus olhou para Marta e para Maria e disse: eu já não te disse que se creres verá a glória de Deus? Elas estavam diante de uma situação de morte. De repente eu estou falando com pessoas aqui que têm seus sonhos já sepultados, seus projetos já sepultados, a vontade de viver já sepultada, o medo tomando conta, o desespero tomando conta. E chega Jesus para mim e para você nessa manhã e diz: ei, eu já não te disse que se creres verá a glória de Deus? Lembra os discípulos naquela tempestade no alto mar? E Jesus estava no barco dormindo, de repente ele levanta, acordados pelo desespero dos discípulos. Ele acalma o mar, acalma a tempestade, e depois ele diz: ei, ainda não tendes fé? Por que medo? Deus pode usar os problemas da sua vida, da minha vida, para testar, provar a nossa fé. Por isso, diante das circunstâncias da vida, querido, mantenha uma fé inabalável. Mantenha uma fé firme, constante, verdadeira, alicerçada na palavra, na presença e na graça de Deus. Entenda isso, fé não é sentimento. Fé é um posicionamento diante da vida. Fé é um comportamento diante das circunstâncias. Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Senhor, eu não tenho respostas. Senhor, eu não vejo o seu mover. Senhor, eu não vejo as coisas saindo desse problema, mas eu continuo crendo. Isso aconteceu com Jó. Leia o livro de Jó, eu te desafio a ler o livro de Jó. Leia com calma, sem pressa. Jó em um dia perdeu tudo, lembra? Jó em um dia perdeu tudo. Perdeu bens, filhos, servos e a sua saúde, em um dia. Mas no ápice da sua dor, lembra que eu falei, Deus não tem prazer na sua dor. Deus não tem prazer no seu sofrimento, no nosso sofrimento. Mas no ápice da dor de Jó, Jó se levanta e diz: ei, está doendo. Perdi tudo. Mas eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Olha a fé de Jó. O sofrimento dele era tão intenso que a mulher dele falou: amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó virou para sua esposa e falou: você fala como uma louca. Você não sabe o que você está dizendo. Ele deu. Ele tirou. Nu vieste ao mundo, e nu eu voltarei, disse Jó. E eu volto a perguntar para você nessa manhã: como está a qualidade da sua fé? Lembra que eu disse, o importante não é o tamanho da sua fé. Deus não está preocupado com o tamanho da sua fé. Ele comparou a fé como um grão de mostarda, lembra que eu falei? E o grão de mostarda é a menor semente que existe. Porque para Deus não é importante a grandeza da sua fé. Porque eu posso ter uma fé imensa depositada no lugar errado. Eu contei esse testemunho para vocês aqui uma vez, e eu vou repetir só para vocês entenderem.
para a gente já caminhar para os outros pontos. Se eu não me engano, faltam mais 3 e a gente já finaliza o devocional. A minha irmã, ela era uma pessoa mística, uma pessoa voltada para as coisas esotéricas da vida. Por mais que eu tenha conversado com ela, por mais que eu tenha falado com ela, por mais que eu tenha falado de Jesus para ela, ela tomou a decisão de seguir a vida dela conforme ela gostaria de seguir. E era uma mulher muito inteligente, uma psicóloga inclusive. E depois de muitos anos, a gente descobriu, porque começou a ter consequências, que ela teve câncer de mama. E quando a gente soube disso, a gente foi questioná-la: por que você não fez um tratamento? Por que você não começou a fazer uma quimioterapia? Por que você não me contou? Aí minha irmã dizia assim: eu estou curada. Eu falei: curada? Você está aí cheio de consequências, de sentindo mal, com falta de ar, tontura, dor no corpo. E depois você me falou que você teve câncer de mama. Ela falou: mas eu fui curada. Eu falei: como você foi curada? Eu fiz uma cirurgia espiritual. Ela confiou num charlatão. Ela depositou a sua fé nele. E ela foi para um sítio e lá ele fez uma cirurgia espiritual nela. Ela confiou. E aos 53 anos de idade, ela faleceu de câncer de mama. Era uma mulher de fé? Era. Grande era a sua fé? Era. Mas no lugar errado. No lugar errado. E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente corre esse risco. Eu não poderia dizer que a minha irmã não era uma pessoa de fé. Ela acreditava. Tanto é que ela acreditou e não fez mais nada. Achou que estava curada. E o câncer foi virando metástase, foi crescendo. Ela morreu aos 53 anos de idade. Isso faz mais ou menos uns 6 anos, 5 a 6 anos. Então, queridos, como é que é a qualidade da sua fé? Como é que é a qualidade da sua fé? Então Deus usa os problemas da vida para provar essa qualidade, para ver onde a sua fé está alicerçada. Amém? Terceira coisa, Deus pode usar os problemas da vida para nos corrigir. Entenda isso. Deus pode usar os problemas da vida para nos corrigir. Sabe, temos algumas lições na vida que só aprendemos através da dor. Temos algumas lições na vida que só aprendemos através do fracasso, da frustração, da dor, do sofrimento. Sabe aquela criança que o pai diz: não toque nesse fogão quente aceso? Ela toca e ela sente a queimadura e ela começa a entender o que é ser queimado. Ela aprendeu que ser queimado é tocar em lugares acesos, quente, com fogo. Existem coisas que a gente só aprende quando acontecem. Às vezes só aprendemos o valor de algo, como saúde, como dinheiro, como um relacionamento, quando perdemos. Então entenda, Deus pode usar os problemas da vida para nos corrigir, para nos ensinar. Então quando você estiver passando uma grande dificuldade, quando você estiver passando um grande problema, seja humilde. Em vez de você perguntar para Deus: por que Deus? Mude o seu discurso. Fale o que o Senhor tem para me ensinar com isso. Ontem eu ministrei uma palavra no culto da noite lá na igreja.
E no meio da palavra eu disse, sabia que vocês são profetas? Eu falei para a igreja. Sabia que você é o seu maior profeta? Entenda isso, você é o seu maior profeta. O que você fala, o que sai da sua boca tem um poder incrível. Então para de murmurar, para de reclamar e declare bênção sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Então quando os problemas da vida chegarem, para te corrigir, para te forjar, para te deixar uma pessoa mais forte, mais madura em Deus, comece a declarar bênçãos para a sua vida. Porque você é o seu maior profeta. Então os problemas da vida Deus usa para corrigir, para nos trazer de volta para o trilho correto da vida. Existem coisas que a gente só aprende no sofrimento. E uma das coisas é buscar a Deus com mais intensidade. Uma das coisas é orar com mais frequência. Uma das coisas é se dedicar num profundo relacionamento com Deus. Olha o que Salmo 119, versículos 71 e 72 nos diz. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor para mim é a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Olha o que o salmista está dizendo aqui. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor para mim é a lei que sai da sua boca, do que as riquezas que tenho como ouro e prata. Sabia que lemos a Bíblia mais na dor do que no prazer? Sabia que lemos a palavra mais no sofrimento do que no prazer da vida? Infelizmente é assim, mas pode ser diferente. Quando está tudo bem, leia. Quando está tudo contribuindo para o seu bem, leia. Quando você está feliz, alegre, tudo dando certo, você está com uma vida em cruzeiro, modo cruzeiro, né? Aquele voo, uma vida estável. Leia a palavra de Deus, se refugie nela, não a abandone, porque quando o sofrimento voltar de novo, você vai correr para ela de novo. Você vai procurar respostas. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Os seus estatutos. Amém? Estamos caminhando já para o final. Último ponto. Porque Deus pode usar os problemas da vida, Deus pode usar os problemas para nos proteger. Deus pode usar os problemas da vida para nos proteger. Sabia que os problemas da vida nos freiam? Sabia que os problemas da vida às vezes nos fazem mudar a rota? Os problemas da vida, elas podem ser uma bênção disfarçada, que lhe impede de ser prejudicado em algo maior. Sabe aquela frase, se isso não tivesse acontecido, eu não teria parado. Se isso não tivesse acontecido, eu não teria parado. Ei, Deus te parou. Porque o resultado final poderia ter sido pior. Uma vez eu soube de uma história de uma pessoa que ela foi demitida. E ela foi demitida por recusar em fazer algo antiético. Ela foi chamada para fazer uma coisa que ela viu que estava errada, mas o seu chefe a chamou para fazer. Entenda uma coisa, o seu desemprego era um problema. O desemprego para essa pessoa, porque ela foi demitida, era um problema para ela. Mas salvou ela de ser condenada
ou enviada para a prisão. Porque se passou um ano e descobriram as falcatruas dessa empresa. E o dono da empresa foi preso. Sabe, no momento você não entende, mas depois você entenderá, porque tudo aconteceu dessa forma. Queridos, quando você lê a história de José, em Gênesis, a partir do capítulo 50 ali, na verdade antes até, a partir do capítulo 40, 20, 40, acho que é capítulo 20, desculpa, capítulo 20 em diante. Quando você começa a ler Gênesis ali, você vai começar a ver a história de José. E você conhece um pouco da história de José. Ele foi vendido como escravo, ele ficou preso no calabouço ali no Egito muitos anos, porque a esposa de Potifar mentiu dizendo que ele tentou agarrá-la, e ele foi preso injustamente. Mas tudo começou quando José foi vendido pelos seus irmãos. Quando José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, ele provavelmente ficou desesperado e não entendeu nada do que estava acontecendo. Os anos se passaram. José se tornou governador do Egito, ou seja, a segunda pessoa. Acima dele só estava Faraó. E olha o que José diz em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Ele diz para os seus irmãos, quando ele encontra os seus irmãos, porque chega fome no mundo, e o único lugar que tinha comida estocada era no Egito, pela inteligência, pela sabedoria e principalmente pelo poder de Deus sobre a vida de José. Ele estocou o alimento porque ele conseguiu interpretar o sonho de Faraó e era um aviso de Deus para a nação. Gênesis capítulo 50, versículo 20, José está diante dos seus irmãos que vieram buscar comida, grãos, para alimentar a sua família, inclusive o seu pai. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, diz assim: vós bem intentaste mal contra mim. É José falando isso para os seus irmãos que o venderam como escravo. Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. José está dizendo: ei, vocês me venderam como escravo, vocês fizeram o que fizeram, mas Deus transformou isso em bem, para que hoje vocês pudessem comer, para que hoje meu pai pudesse comer, para que hoje a nação pudesse comer. Ei, queridos, o que acontece com você está debaixo de um plano muito maior. O que acontece na sua vida está debaixo de um plano muito maior que agora você não entende, que agora você não enxerga, mas faz parte daquilo que Deus tem para você. Porque Deus usa esse problema para te proteger, para te guardar, para te poupar de você enfrentar coisas piores lá na frente. Os problemas da vida são freios que nos fazem recuar, mudar a rota, mudar o caminho, porque de repente seríamos destruídos lá na frente. Amém? Então entenda como Deus pode usar os problemas da vida, da minha vida. Deus não tem prazer no meu sofrimento. Deus não tem prazer na minha dor, mas Ele não dispensa essa oportunidade para trabalhar em nós. Então Ele usa o problema da vida, Ele usa as circunstâncias da vida para chamar a nossa atenção, para provar a nossa fé, para nos corrigir e para nos proteger. Para nos proteger.
Eu quero finalizar esse devocional lendo com vocês Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, para orarmos, que diz assim: E Jesus respondeu: Meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Você não está vendo, você não percebe, você não entende, você não tem as respostas que gostaria de ter, mas Deus continua trabalhando ao meu favor e ao seu favor. Procure enxergar nas circunstâncias da vida a bondade de Deus, aquilo que Deus está realizando na sua vida através desses problemas que de repente chegaram na sua porta. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês. Como Deus pode usar os problemas da nossa vida? Como? Amém? Vamos orar. Já estamos aí no finalzinho do devocional. Hoje estendeu mais um pouquinho, né? Mas vamos orar. Orar para que a gente possa começar esse novo dia na presença de Deus e continuar sendo alimentado por Ele, sustentado por Ele e cuidado por Ele, como Ele sempre fez. Amém? Coloca a mão no seu coração, ora junto comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco na Tua presença, eu continuo nessa presença soberana. Obrigado, Senhor, por estar aqui conosco, nos orientando, nos ensinando, nos fazendo melhores pessoas cada dia mais. Obrigado pela Tua presença, obrigado por nos acordar nesta manhã. Obrigado por nos fazer entender que mesmo diante das dificuldades da vida, o Senhor continua trabalhando. Obrigado por nos acordar e nos trazer nesta manhã na Tua presença e ouvir da Tua palavra, ser alimentado por ela, ser alicerçado por ela e saber que você, como Pai, como Senhor, como Deus, não desperdiça os problemas da nossa vida. Mesmo não tendo prazer na nossa dor, não tendo prazer no nosso sofrimento, o Senhor não dispensa a oportunidade de nos trazer para mais perto, de nos fazer buscá-lo mais, de nos fazer orar mais e entender que o Senhor cuida de todos os detalhes da nossa vida. Que possamos abrir os nossos olhos, Senhor, e enxergar verdadeiramente bondade em todas as circunstâncias da nossa vida, porque a Tua boa mão está estendida sobre nós, cuidando de cada detalhe, de cada momento da nossa vida. Obrigado por nos ensinar, Senhor, que os problemas da vida são usados pelo Senhor para o Senhor chamar a nossa atenção. Os problemas da vida servem para provar a nossa fé, nos disciplinar em relação àquilo que cremos e vivemos. Obrigado, Senhor, obrigado por nos ensinar de forma tão positiva e verdadeira que é possível, através dos problemas, ser corrigido pelo Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, que ela possa produzir frutos do entendimento em nosso coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço por aqueles que estão online comigo agora. Mais um dia está começando, mais uma semana está começando. Que a Tua graça, o Teu favor, o Teu cuidado repouse sobre a vida deles, sobre a sua casa, a sua família, seus filhos, seus negócios. Que possa ser uma semana extraordinária na Tua presença, porque eu sei que o Senhor continua sendo Deus. Independente das circunstâncias, o Senhor permanece fiel. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida deles. Eu peço que o Senhor os abençoe em tudo. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, guardados pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esse grande amor. Obrigado por não ter desistido de nós. Por isso, Pai, nos ajuda. Eu não peço só por eles, Senhor, mas eu peço por aqueles que assistirão essa live depois, que esta palavra seja uma palavra de vida, de correção, de alinhamento, que eles possam entender que mesmo diante das dificuldades da vida, o Senhor aproveita todas elas para as ensinar
cuidar, corrigir. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã, por este dia. Que possamos viver esse dia de hoje intensamente no centro da Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor vos abençoe. Que vocês tenham um dia hoje repleto da presença de Deus. Procure enxergar no dia de hoje, em todos os detalhes, a bondade de Deus e a boa mão do Senhor sobre sua vida, sua casa, sua família